Fala galera bonita, tudo bem? Professor Thiago Giovanelli, seu professor de Física. Quero trazer para você agora a resolução de uma questão sobre o tema estudo dos gases, aí dentro da partezinha de Física Termo. Legal? Bom, olha que questão bacana, hein? Em uma indústria química foi necessário transferir determinada massa de vapor de água de um reservatório onde estava sob temperatura de 127 graus Celsius para outro com 60% a mais de volume. No reservatório inicial, o vapor estava sob pressão de 4 atm e, no novo, ficou sob pressão de 3 atm. Considerando que durante a transferência houve perda de 20% da massa de vapor de água para a atmosfera, que os recipientes tenham paredes isolantes e adiabáticas e que o vapor da água seja um gás ideal, a temperatura da massa de vapor que restou dentro do novo reservatório foi de Ok, para a gente resolver essa questão, então, primeiramente a gente vai listar os dados, né? Então ele está dizendo para a gente que tem uma situação onde a temperatura inicial do gás é 127 graus Celsius. Só que é claro que a gente não vai cair na armadilha, né? Porque quando estamos trabalhando com gases, a temperatura tem que obrigatoriamente estar em Kelvin. Então, vou aplicar naquela formulinha clássica, envolvendo, então, a conversão de temperatura de Kelvin para Celsius. Então, nesse caso, a nossa temperatura em Kelvin vai ser a 127 mais 273, então, 400 kelvins é a nossa temperatura aqui na hora da gente trabalhar nas equações sobre gases, né? Então, professor, sempre eu tenho que transformar a temperatura de Celsius para Kelvin? Sempre. Mas nessa questão, todas as alternativas traz para nós as informações da temperatura em Celsius. Não é perda de tempo transformar, não? Visto que as alternativas estão trazendo informações em Celsius? Pois é, não tem jeito não, tá? Então, a gente vai ter que transformar de Celsius para Kelvin para fazer as contas e depois, no resultado final, que vai dar em Kelvin, temos que transformar de novo de Kelvin para Celsius para marcar a alternativa correta. Não tem fuga, não tem atalho. É assim mesmo, ok? Bom, então vamos lá. Professor, ele está dizendo para a gente que quando foi transferido, o novo recipiente tem 60% de volume a mais. Então, deixa eu ver. O volume inicial eu vou chamar de V. E o novo volume, eu vou dizer que um outro tem 60% a mais de volume. Então é o volume inicial mais 60% do volume do início. Certo? Se a gente fizer essas contas, não é que isso vai me dar, vou aqui no cantinho. Se a gente fizer essas contas, não é que isso vai me dar, V0 mais 60% de V0. Poxa, mas 60% não é a mesma coisa que 60 sobre 100? Então, vou reescrever isso como 60 sobre 100 de V0. Poxa, mas 60 sobre 100, vamos reescrever de novo? Não é a mesma coisa que 0,6? Então, 0,6 de V0. Quando eu fizer essa soma, não é que vai me dar 1,6 de V0? Isso que quer dizer que o volume ficou 60% a mais, né? Então, o novo volume vai ser 1,6 do volume antigo. Legal? Então, nós não vamos trabalhar com esta informação, hein? Lembra disso. Vou continuar a leitura. No reservatório inicial, o vapor estava sob a pressão de 4 atm. Então a pressão inicial é 4 atm. E no novo ficou sob pressão de 3 atm. Então a pressão no novo reservatório é de 3 atm. Legal? Vamos lá. Olha, considerando que durante a transferência houve perda de 20% da massa de vapor, ou seja, o número de mols que tinha antes era N0, tá? Número de mols. Só que agora, como ele perdeu massa, perdeu moleculinhas. Se ele perdeu moleculinhas, ele perdeu o número de mols. Basicamente é isso. Então, o novo número de mols vai ser para nós quem? O novo número de mols? O novo número de mols vai ser 20% a menos do que tinha antes. Então, se antes tinha N0, agora vai ser N0 menos 20% do N0. Né? Então, fazendo a mesma dinâmica que a gente fez aqui para o volume, aquela mesma lógica,
A gente acaba concluindo, então, que o N1 é quem? 0,8 N0. Coloca aí nos comentários se você conseguiu visualizar como é que faz esse trabalho de percentual. Bom, seguindo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, né, na equação geral dos gases de uma forma mais completinha, tá? Olha, se você parar para pensar na equação de Clapeyron, né, a equação do estado termodinâmico, PV-nRT, certo? Então, sabendo que R é uma constante, então não é que eu posso reescrever como PV NT igual a R? Então, independente do que eu faça com o V, com o T, com o N, com o P, o R sempre continuará sendo o mesmo. Traduzindo, eu posso reescrever de uma forma bem mais completa a equação aí que é conhecida como lei das transformações ou equação geral dos gases, tá? Olha, a equação mais completinha ficaria deste modo. P0V0 dividido sobre N0T0 é igual a P1V1 N1T1. Olha, o que você tem que lembrar é que a temperatura nesta equação, ou em qualquer outra equação que envolve gases e termodinâmica, tem que estar em Kelvin, ok? E nesta equação, desde que P0 e V0 estejam na mesma unidade de medida, V0 e V1 estejam na mesma unidade de medida, né? P0 e P1, mesma unidade, V0 e V1 na mesma unidade, não tem problema seguir ou não aí os padrões científicos do sistema internacional. Ok? Então, vamos lá? Agora a gente vai atribuir os numerozinhos que a gente coletou dos dados, né? Então, P0, 4. V0 vai ser o próprio V0. N0, o próprio N0. T0, 400. Lá do outro lado, P1 vale 3. V1, de acordo com a questão, é 1,6 V0. Tudo isso dividido por N1, que é 0,8 do N0, vezes, né, o nosso T1, que é a nossa incógnita, né? Vale lembrar que ele quer descobrir a temperatura, certo? Então, agora vamos começar a fazer as continhas, né? Ó, esse N0 com esse N0 eu cancelo, esse TV0 com esse TV0 eu também cancelo. Então, nota comigo que em cima nós temos o 4 e embaixo nós temos o 400, que se nós simplificarmos por 4 em cima e embaixo, vai restar para a gente em cima o 1 e embaixo o 100, certo? Agora, mesma lógica, ó, lá do outro lado, a gente tem o 0,8 embaixo e o 1,6 em cima. Não é que dá para dividir? Pois é, vou repetir o 3zinho. 1,6 dividido por 0,8 vai dar 2, certo? E embaixo ficamos com o T1, ok? Agora, o que a gente faz? A gente faz aqui a famosa multiplicação cruzada, né? Propriedade fundamental das proporções. Muito bom. Então, nós vamos ter o T1 igual a 2 vezes 3, 6 vezes 100, 600. 600 o quê? Kelvin. Aí você vem nas alternativas e tem a letra B te esperando em Celsius. Aí você não vai marcar, né? Porque nós descobrimos 600 kelvins. Ok, professor? Pelo que você já disse, a gente vai ter que usar de novo a formulinha TK, TC, mais 273. Isso, lembrando que é a formulinha para a gente converter de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin. Aí a gente vai colocar o resultado 600 no lugar do TK e vamos ver o que acontece com o TC. Então, 600 menos 273 é igual a TC. Portanto, quem é o nosso TC? O nosso TC só pode ser 327 graus Celsius, ok? 327 graus Celsius a gente acha na alternativa C da nossa questão. Uma questão, matematicamente falando, chata, mas possível de resolver com um pouquinho aí de esforço, um pouquinho de atenção. Legal? Espero que você tenha curtido esse nosso momento de resolução. Claro, continua sempre os seus estudos. Valeu!